Opa! Opa, dando um olé aí nessa live. Bom, pessoal, hoje eu e o Flávio vamos falar sobre rotina de consultório, como é que a gente faz em relação à cobrança aí dos implantes, quando perde, como é que é feita essa negociação aí com o paciente. O Flávio, ele não faz a prótese, né? Acredito que ele deva fazer diferente de mim. E aí, vamos ver como é que ele faz essa cobrança aí. Como que a gente se comporta quando perde o implante, vocês também podem colocar aí. Aí, Flávio, beleza? Fala, Dr. Ramon. Beleza? Boa noite. Então, eu tava falando aqui que nós vamos falar sobre questão de orçamento, né? Quando perde o implante, como é que faz? Se cobra de novo ou não cobra? Cobra. Eu coloquei aqui algumas questões que o pessoal me faz. Se cobra tudo junto, prótese, implante, enxertos, ou você vai passando aos poucos. Como você É, trabalha diferente de mim, talvez a gente vai ter algumas coisas legais para discutir aí. é, vai sim. Alguns alunos nossos questionaram esse tipo de coisa, né? Foi feito um questionamento a eles sobre as maiores dificuldades no consultório e alguns falaram aí sobre a questão de como cobrar o paciente, como perceber o valor. Uhum. E já umas duas, três vezes eu recebi de ex-aluno presencial de curso de especialização, essa pergunta, que é, cara, e se eu perder o implante, o que eu faço? E aí, bom, tudo depende de como você começou, né? A, a solução que você dá de uma forma inesperada para o paciente é sempre uma surpresa, um quebra-galho. O paciente pode encarar mal a sua solução. Mas, então, tudo vai depender de como foi combinado antes. E relacionado a isso, eu sei que você tem um ritual no seu consultório para fazer avaliação de paciente, né? Assim, você tem uma sequência de trazer o paciente, tirar foto, leva para uma outra sala. Como é que é isso aí, mais ou menos? Mais ou menos não, como é que é isso aí? Não, porque eu sempre tive, quando eu comecei, por mais que eu achasse que o paciente deveria fazer um enxerto gengival, um enxerto ósseo, de repente, eu tinha medo de passar isso para o paciente, com medo dele não fechar comigo, dele não aceitar o tratamento. Então, no começo, eu tinha um pouco de medo, eu passava só um implante primeiro, e depois passava, ia passando assim. Só que eu odeio cobrar, sabe, o paciente. Ah, e agora? Agora é prótese. Pô, agora eu cobro de novo. Então, eu não, eu fiz, eu acho, do jeito certo, eu faço do jeito certo, que eu acho que tem que fazer, porém, o que convém para mim, que é cobrar tudo de uma vez, então eu trago o paciente. Primeiro que eu cobro consulta, então é uma coisa que já me facilita a minha vida, que é parece que é um filtro que vai te bloquear um monte de paciente, mas é um filtro que vai trazer apenas pacientes que geralmente vão confiar em você, porque eles estão pagando tua consulta, né? Então eu trago, faço fotos, planejo tudo e aí eu passo em bloco para o paciente. Porém, isso tem um problema. Porque, por exemplo, eu tenho paciente que paga tudo e só faz implante provisório e larga. Já pagou tudo. Eu tenho um paciente que ele fez agora, terminou agora a coroa, mas já faz 8 meses que fez. Já era para ter acabado 8 meses atrás. Aí o laboratório já aumentou o preço, todo mundo já aumentou o preço. Eu sei que eu poderia pegar o dinheiro e deixar investido, né? Mas aí tudo já aumentou. Aí eu falei para ele, ó, ele vai fazer outro implante agora, né? Fez, né? Eu falei, ó, só que agora você tem que dar uma acelerada, porque senão eu vou ter que dar uma corrigida no valor depois. Como é que você faz? Você não faz a prótese, né? Você faz implante, né? Então, eu não faço a prótese, então eu faço implante. Então, assim, eu tenho formas de trabalhar diferente em consultórios diferentes, né? Depende, porque eu trabalho em consultório também de outras pessoas, então depende do lugar. Mas, por exemplo, uma coisa que até eu queria ver com você o que você faz. Eu levo o paciente para o escritório, converso, vejo o que ele quer, qual a necessidade, levo para a cadeira. Aí, uma coisa que eu aprendi na pós-graduação de estomatologia: a queixa do paciente é a última coisa que eu avalio. Então, eu faço a avaliação do paciente geral, de mucosa, dos tecidos, oclusão, dentes. E o que o paciente veio procurar é a última coisa, porque senão você foca naquilo e não vê mais nada. Então, avalio com câmera intraoral, se precisar, mostro para o paciente. Aí a gente volta para o escritório e no escritório
eu vou explicando o que foi observado, tudo, vou colocando no planejamento para ele e já passo na hora o planejamento. Passo o planejamento de um valor total também, de um valor total, mas muitas vezes discriminado o que é uma coisa ou outra. E passo na mesma hora isso impresso. Você também passa para o paciente impresso, mas não é na mesma hora. Eu não passo na mesma hora porque, como eu tiro foto, eu gosto de colocar um documento em PDF, as fotos, com todas as minhas sugestões de tratamento, com as radiografias, tomografia, explicando tudo. Porque às vezes, muitas vezes, vem o filho ou a esposa, e quem vai pagar é o marido, ou o pai, ou a mãe, enfim. Alguém vai pagar que não é a pessoa, Uhum. ou o tio. Então, às vezes a pessoa quer ver o que vai ser feito. Então eu gosto de entregar algo que ela possa mostrar pro responsável. Então eu entrego depois, eu cobro tudo junto. Só que eu não discrimino tanto assim, questão do. Eu cobro um tanto que assim, ó, para ficar bom, eu sei mais ou menos que eu vou ter que gastar com biomaterial, de repente, implante e tal, com laboratório. Então eu já deixo colocado ali. Caso não precisou nesse caso, no primeiro momento. Precisou de um conjuntivo. Eu coloco. Eu não cobrei o conjuntivo à parte. Eu não faço assim. É porque eu vou no restaurante, às vezes comer cachorro-quente, não, hambúrguer. Eu não gosto do lugar que vem assim, ó. O pão com hambúrguer e salada é tanto. Aí se você quiser adicionar o bacon, é mais R$ 5. Você quer adicionar. Porque se você deixar para o paciente adicionar, ele nunca vai adicionar. Porque se ele Sim. olha lá, ele vai falar assim: isso aqui eu não quero. Eu não quero entregar um trabalho que eu não vou gostar no final, então eu não dou essa opção. O paciente não tem opção. Eu quero que fique bom no final. Porque depois, se não ficar bom, ele vai cobrar de você. O paciente é foda, o paciente ele vai cobrar de você. Não ficou bom? Mas eu falei para fazer enxerto. Aí o cara vai falar: não, não lembro. Entendeu? Você é o Apple dos consultórios odontológicos, que eu lembro de uma frase do Steve Jobs, né? Eu vi ele numa palestra falando isso. Por que o preço do produto era X? Porque a gente não faz as versões inferiores, só faz a melhor versão. Uhum. Então, por isso que o preço é lá. Porque se você for juntar dos concorrentes tudo que o meu tem para chegar no meu, o valor deles vai ficar até mais alto. Ou igual, mais alto. O pior é que E acho é que isso aí que você fica. está fazendo. Uhum. Porque às É. vezes, olha só, Uhum. sabe por que eu faço isso? Porque muitas vezes, às vezes, já está meio cobrado o valor do tratamento com o implante. Às vezes eu não vou usar o osso, às vezes faço só o conjuntivo. Mas já está meio que embutido, porque já teve caso de eu não cobrar o osso, nada, e perdeu o implante. Putz, mas agora, beleza, vou refazer o implante. Eu não cobro novamente. Mas às vezes, essa nova entrada, eu vou ter que usar um osso, entendeu? Sim, sim, E sim. aí eu vou cobrar Com de novo certeza. do paciente, aí o paciente ele não gosta. Se perdeu, eu já falo, não, aqui é seu tratamento, eu vou fazer isso aqui. Às vezes vai usar dois ossos, eu cobrei um só, mas beleza, teve outro paciente que, sabe, já deixa uma margem que eu consigo resolver o caso. Sim, sim. E durante uma época eu fiz esse tipo de avaliação como você. Eu entregava depois num PDF com um odontograma desenhado onde o implante descrito. Primeira fase, tanto. Depois de tanto dias, tal coisa. Depois de tanto dias, tal coisa, valor total, tal. Eu acho que era o que eu mais gostava de fazer. Só que hoje eu uso o sistema. Você usa algum sistema? Não. Não, então. Eu uso o controle odonto, por exemplo. Então, você vai inserindo, 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 pô, sai a folha pronta já ali, tal, com os valores e com um descritivo. Acaba sendo prático e eu acabo deixando de fazer isso, mas eu acho que isso aí é muito legal de fazer. Sim, Muito legal. o que eu tava falando? É que eu me perdi porque o Daniel aqui mandou um oi pra você. Ficou na minha mente. Fala, Daniel Nolé, beleza, cara? Bem? Nolé? Achei que era Nolen. Cara, eu ia falar uma E coisa muito importante. A gente tava falando de cobrança, né? Deu como branco entregar aqui. o planejamento para o paciente, como cobrar, como. Lembrei. É igual o siso, cara. Porque assim, ó, siso, às vezes as pessoas olham a radiografia, o paciente, ele olha assim e fala, está deitado. E o outro está em pezinho. E pela minha experiência, não sei o que você acha, mas os deitadinhos são mais fáceis do que quando está em pezinho, viradinho um pouquinho para distal. Eu apanho mais nesses em pezinhos
tá o segundo aqui, o siso tá aqui, ó, meio aqui, ó, isso aqui me Aham. dá mais trabalho do que um Uhum. aqui. Um aqui eu corto a coroa, Sim, acabou. sim. E o Pra mim paciente também, acha né? que não, que ele acha que o deitado é mais difícil. Que o dentista também, ele fala, oh, tá Uhum. deitado, difícil. Isso aqui. Aí, e tem dente que você acha que tá fácil e fica difícil para tirar. E tem dente que você acha que é difícil e sai fácil. Então, no siso eu cobro tudo a mesma coisa. Se for fácil, foi fácil. Se for difícil, beleza. Então, um compensa o outro. E é o que eu penso no implante. Tipo, Sim, sim, eu cobro tudo mais ou menos o mesmo valor. No final, fecha as sim, contas do consultório. Mas eu não recobro sim. o tratamento caso perca o implante. A pergunta, você parcela em até quantas vezes? Caramba. Ué, depende. Na verdade, assim, ó. Depende, cara. Eu sei paciente, ele sempre. Você que tá perguntando ou que tem aqui? Não, não, sou eu que estou perguntando. Eu não parcelei muito, por quê? Os pacientes que mais deram trabalho de pagar foram os que eu parcelei mais. Minha experiência aqui no consultório é o seguinte: os pacientes que mais vieram chorar valor, tem paciente que já atende 8 vezes, cara. Que vinha aqui, precisa ir conversar com você. Tá, vem aí. Para discutir o planejamento. São os difíceis depois. Geralmente eu faço 3, 4. Os pacientes pagam. Na verdade, no começo eu me surpreendia, porque, por exemplo, ó, teve uma reabilitação, cobrei tanto lá, vai, sei lá, 35 mil, vai, digamos. Aí, a pessoa é, é, não, não me perguntou assim, quantas vezes você faz? A pessoa já falou assim, posso fazer em 3? Aí eu falei, pode, 30 pau, né? Isso, isso é Hã? São Paulo, cara. Isso é São É, Paulo. agora, não, mas olha só, quando eu ia em consultório dos outros, teve uma vez que eu fui atendendo no consultório de uma menina e ela tinha máquina de cartão. Aí o paciente chegou e foi lá perguntar, ela, não, o paciente ia pagar, passar no cartão, sei lá, ele falou assim, passar em 3. Aí a secretária estava orientada a dizer, falou assim, só pode até em 12 se o paciente quiser, tá? Aí ela foi, pode ser em 12. Eu falei, não, faz em 12 não. O Entende? cara já falou que ia pagar. Pois é. Às vezes eu deixo mais pro paciente, assim. O paciente, quanto que. Não, o paciente fala, pode ser em 3, 4? Fala, pode. Porque ele acha que tem que pagar à vista. Em relativo a essa questão de como cobrar, né, que a gente se propôs a falar aqui, como é que você elaborou seu preço? Foi pelo mercado ou você fez conta? Tipo assim, o mercado cobra tanto o implante, tanto disso, tanto daquilo, você fez conta do quanto eu gasto, quanto eu quero ganhar. Eu fiz conta assim de. Cara, eu não fiz conta não. Eu peguei mais ou menos a média e, e elaborei o meu preço, mas não fiz conta exatamente não. Mas é um preço que eu falo assim, bom, minha parte é tanto, tá bom, dá pra viver legal assim, cobrando tanto no implante. E É porque é você? difícil fazer a. É difícil fazer Cara, a gente conta, acaba né? fazendo. Não, e outra, a gente que está trabalhando há muito tempo com isso, eu acho assim, para quem está começando, alguém que vai começar agora e vai montar o seu consultório, eu acho que deveria fazer as contas. Tempo de hora de cadeira, quanto custa o implante, quanto custa funcionário, papapá, luz, tudo pá. Conhecer a hora clínica, conhecer os seus custos e saber quanto vai sobrar. Porque às vezes você cobra X, acha que está ganhando tanto e não está ganhando aquele tanto. Agora, para a gente vem trazendo os nossos valores há muito tempo, né? Então a gente está meio que ancorado no que a gente cobrava e pô, aumentou tudo, aumentei também, aumentou um pouco, aumentei também. Você vai trazendo o seu preço assim conforme você consegue cobrar e conforme você está percebendo que o seu paciente está aceitando aquilo. Mas a minha grande Eu, sacada no eu acho. consultório, eu acho que foi a mudança de forma de tratar. Porque, por exemplo, quando eu fazia HE, que eu falei que demorava umas 8 consultas, 7 consultas para terminar, que eu lembro até quando eu tava aí no centrinho, né? A gente ia pedir lá para o agendamento, esse caso, eu não sei se até quando eu trabalhava na Funcraft, que é o mesmo esquema. Esse caso, 8 consultas. Tipo, extração do implante, sei lá, extração do implante, reabertura, blá, 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 deixava pedido já.
como eu termino agora em 3, 4 consultas, eu acho que eu ganho nisso, entendeu? Eu atendo mais rápido e aí minha hora clínica vale mais, porque eu termino antes. Isso, a hora clínica, entendi, não entendi. Você ganha mais não só no aumento do preço, mas pela redução do tempo de tratamento, custa dinheiro, isso também. Sim. E aí eu consigo fazer procedimento. O meu procedimento, minha hora vale muito, porque, ó, eu tento aproveitar ao máximo, porque, ó, se na cirurgia eu colocar um implante pilar provisório, eu já matei ali, ó, instalação do implante, reabertura, condicionamento gengival, quantas consultas, né? Eu já matei várias consultas. Então, Sim. meio que a gente falava assim, ó, a gente tem 2 mãos. A gente tem um número limitado de pacientes que você pode atender por dia. Então, como é que vai fazer? Você tem que contratar mais gente? Ou, o que eu pensei? Ah, eu Sim, vou fazer mais rápido, em menos sessões. mais eficiente. É, porque aí eu vou ser mais eficiente e, na verdade, eu vou ganhar tempo. Cara, e me veio outra coisa aqui na cabeça. Você falou assim, você instala um implante, deu um problema ter que reinstalar, você não cobra, certo? Certo. Eu também não cobro. Então, na minha cobrança, no meu valor, eu já tenho lá. Se eu perder esse implante, eu vou cobrar zero do paciente. Porque tinha uma questão assim, você pode cobrar 20%, 30%, 50% do valor. E para mim, não. Eu coloquei um implante, ele perdeu ali no período de osseointegração, ou quando logo depois que colocou a prótese perdeu, é responsabilidade minha, eu vou colocar e o prejuízo é meu. E quando você tem que tirar um implante que outro dentista fez, Eu então cobro. você cobra a remoção em si. Sim. Eu também. Você cobra o equivalente a 50% de um implante, o valor de um implante inteiro. Ah, Eu vario cobro. entre 50% a um implante inteiro. É, por aí. Só a remoção. É por aí, né? É, eu cobro por aí porque assim, às vezes é facinho tirar, às vezes você tira em 5 minutos, né? Usando retriever. Sim. Mas tem caso que, putz, é igual o siso também, mesma coisa. Tem caso que você vai ficar enrolado ali, que vai quebrar a retriever, vai quebrar o implante. Você vai ter que meter a broca. Vai dar um trabalhão. Sim. Não, e o que eu penso é outra coisa. O paciente fez conta profissional. Agora tá vindo comigo. Cara, no que eu mexo no implante de outro profissional, eu trouxe para mim, porra, toda a responsabilidade daquele caso. Uhum. Deixou de ser responsabilidade do cara. Tô Uhum. assumindo tudo. Uhum. Então, isso não pode ser feito, vou fazer na faixa. Eu tiro e só cobro a instalação do implante. Cara, tem que cobrar, né? Sim. E aí, por exemplo, quando é reabilitação oral, você que vai lá e tem um protesista, você planeja junto com o cara ou não? Ele planeja e fala assim, ah, Flávio, bota os implantes aí. Ou você que Cara, planeja? geralmente é o inverso. Geralmente é o inverso. Sou eu que planejo. Sou eu que faço. É, sou eu que faço o planejamento na maioria das vezes. Muitas vezes eu tento trazer o protesista para discutir comigo, para explicar o que eu vou fazer. Mas eu nem gosto de. Eu me incomodo um pouco, cara. Assim, apesar de eu ser professor e trabalhar com isso há muito tempo, ter experiência com implante, quando um protesista não me diz o que fazer, eu me incomodo, cara. Porque porque é meio, eu não gosto assim, ó, você faz o que você quiser e depois me manda para eu reabilitar. Porra, se é o cara que vai fazer a prótese, eu quero ter a segurança de que ele sabe o que está acontecendo, de que ele sabe o que ele vai fazer. Então, se Uhum. fica tudo para eu resolver, né? Não, você coloca o implante onde você quiser, coloca o pilar que você quiser. Nossa. Porra, entendeu? Então, eu não gosto, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Uhum. É isso que acontece. É eu resolver, eu falar, e aí depois que eu termino, eu falo, ó, eu fiz isso, coloquei tal coisa, faz desse jeito. E eu não acho que esse é o certo. Eu acho que o certo é o protesista sim pôr para o cirurgião, porque eu falo isso até para aluno meu. Eu tenho alunas, principalmente aluno também, trabalham às vezes nessas clínicas de maior rotatividade. Uhum. Aí o paciente vai pro cirurgião e coloca os implantes, era uma protocolo carga imediata. Aí vai para o meu aluno protesista reabilitar. E aí chega lá o meu aluno protesista, fala, puta, não tem espaço para prótese. Vai colocar o mini pilar, o implante gira no tórax. Assim, o,
o cirurgião fez o que ele quis e largou a bucha para o protesista, né? No caso, quando eu sou cirurgião, pô, tá, eu entrego o negócio redondo. Se não travou, eu não vou colocar o pilar. Mas muita gente faz, um cirurgião, o que que faz? Cara, deu um pepininho ali, fica quieto, manda para frente, que o problema vai ser lá na frente, não vai ser mais na minha mão. Uhum. Então, se você é o protesista e você vai mandar para outra pessoa, eu acho que você tem que falar, ó, isso aqui é um protocolo, eu quero que você reduza o osso em tanto, porque eu avaliei a tomografia e eu vi, né, tem tanto, eu quero que reduza para tanto, eu quero que coloque os implantes nessa posição, mini pilar de angulação tal. Claro que pode ter variação nisso. Mas se o cara orienta assim, o cirurgião fica esperto, entendeu? Sabe que o cara sabe o que tá falando. Agora, acontece muito. Puta, o caso tá ruim. Isso porque eu já ouvi, né, de colegas. Vai falar com o cirurgião, puta, não tá dando para fazer tal coisa. Ah, mas é o que deu para fazer na cirurgia, eu fiz tudo que tinha que fazer. E aí você vê a documentação, você sabe que não foi feito tudo que tinha que fazer. Uhum. Né? Porque o protesista não planejou, não mandou o comando, que eu acho que é o que tem que ser. E eu Uhum. acho que uma falha grande nesse processo é que eu acho que poucos protesistas avaliam bem as tomografias. Por exemplo. Eu acho que pouco protesista consegue pegar uma tomografia e falar, ó, geralmente para mim o que eu recebo é assim. Ó, Flávio, aqui tá uma tomografia. Dá para fazer implante? Mas eu acho que o protesista deveria conseguir fazer essa avaliação e falar dá ou não dá. Porque se ele depende de mim, se eu coloquei um implante muito alto, muito baixo, uma posição que poderia ser diferente, ele nunca vai saber que poderia ser diferente e que meu trabalho poderia ser melhor do que aquilo, Uhum. né? O ideal Então, seria eu os acho dois que estarem juntos na cirurgia, né? Ou a pessoa que já faz as cara, duas coisas, né? não, eu acho que o protesista, mesmo nunca encostando num bisturi, cara, ele tem que saber as etapas da cirurgia, o que envolve, o que é possível fazer, o que não é. Deveria saber olhar uma tomografia, manipular e compreender, porque ali está o planejamento, cara. É Uhum. ali, junto com. A gente fala muito, né? O planejamento inicial é olhando o paciente, é a boca do paciente, é o sorriso, é conversando. Só que é isso conjugado com os exames de imagem, com os exames de sangue do paciente, se forem necessários, com a anamnese. É uma conjunção de coisas. Uhum. Então, se o cara não conhece essa etapa, ele vai sempre restaurar casos ruins e nunca vai ter a noção do porquê que estão ruins os casos. Nunca vai ter a noção de que poderia ser melhor, poderia ser melhor. É tal Uhum. coisa que está faltando. Sim. Eu acho que tem que ter um empenho, assim como o cirurgião precisa instalar um implante, sabendo que aquilo é possível para a prótese, que aquele implante que ele está colocando vai ser restaurável, o protesista tem que conseguir orientar a prótese, Uhum. né? Orientar a cirurgia. Quando eu vou, Essa é a ó, minha o único opinião. lugar que eu opero fora é pro meu irmão. Meu irmão é protesista. Às vezes, porque assim, ó, quando eu tô instalando, como eu vou fazer cimentada, e eu sei que eu vou como eu vou restaurar, beleza, eu já me viro. Mas quando eu vou fazer pro meu irmão gosta de fazer parafusado, né? E aí, às vezes você tá colocando e o implante dá aquela escorregada, né? Você quer colocar num lugar, de repente foi até travou bonito, só que ele depois alguma parede dá uma cedida, teu implante vai começa a enviesar. Aí ele sempre tá lá perto e fala, ó, dá uma olhada aqui. Então ele chega e fala, dá para restaurar? Aí o que, que você acha? Ele, não, tenta colocar mais ali. Dá? Aí fala, dá. Então é bom quando tá os dois juntos. A pessoa que for restaurar, se estiver junto, é bom. E a questão que você falou, avaliar, não sei o quê, eu acho que muitas vezes Eu a só gente não vejo um avalia. problema. Oi? Não, pode continuar, depois eu falo. Às vezes a gente não avalia muito bem, né? Faz aquela avaliação top, porque a gente, quando não cobra consulta, a maioria dos pacientes não fecha. Então você, tem 10 avaliações, você sabe que só um vai fechar, vai. Você não dá aquela devida atenção, porque você não tá cobrando consulta, e aí, tipo, passa batido um monte de coisa, e aí que dá a merda, né? É igual quando você Sim. atende parente, né? Você não faz nem ficha às vezes. Ó, vamos lá, aí você vai de bermuda no consultório, de camiseta regata e vai lá e bota o jaleco, né? Então aí que passa batido. Quando você cobra consulta, você consegue dar aquela atenção. Hoje eu fui dar Mas, vacina por exemplo, na minha filha, cheguei, você acha que os caras atendem? Não, você paga a consulta,
primeiro, né? Aí você paga a vacina primeiro, aí dá vacina, né? Paga depois. Fala aí. Aham, sim. Não, você falou assim, quando eu vou com meu irmão, que ele gosta de parafusada, eu chamo ele para ver e tal. Só que eu tenho certeza que você faz isso meio que num ritual de vocês, de, ó, eu coloquei aqui, ó, o que é possível, mas você sabe se aquilo é restaurável ou não. Quando eu Sim. coloco, eu não vou fazer a próxima, mas eu sei o que eu estou fazendo. Se ficou um pouco ruim, eu sei, e depois eu aviso, ó, ficou meio vestibularizado, vai ter que ser um pilar assim, ou vai ter que ser uma prótese de tal jeito, porque eu não consegui colocar de tal forma. Esse tipo de coisa acontece, mas eu sei. E Uhum. acho que você com o seu irmão, é a mesma coisa, você sabe se vai dar É que certo meu ou irmão não. é O chato, né? Não é problema que eu vejo, perfeccionista. o problema que eu vejo assim, o ideal é ter os dois juntos, quando não é o mesmo que faz a prótese e a cirurgia. É o ideal. Mas a gente estava aqui conversando em questão de economizar tempo e essa hora clínica valer mais. É. Nisso aí, eu acho péssimo, porque um trabalho de um, você ter dois para fazer o mesmo Ah, trabalho, não, mas meu irmão tá eu do acho ruim. lado, atendendo. Eu acho ruim. Eu só, oh, Uhum. cheguei rapidinho. Sim. Entendi. É Aí sim, isso. tá produzindo. E Não tá também nem para em me função. defender, tipo assim, ó, você tá vendo que eu tentei colocar aqui e o negócio, o osso tá ruim? Sim, Senão ele fala, ô, você não sim, conseguiu colocar ali no centro, não? Fala, não deu, velho. sim. Tentei, mas não consegui. É, porque, Não, por sim. mais que você seja o fodão, tenho certeza que quem tá vendo aqui já tentou, principalmente os implantes que você acha que é ridiculamente fáceis. Às vezes você vai e dá aquela entortada. Porque o osso. Você bota a lança aqui. Você bota a lança aqui e faz a lança. Aí você bota dois aqui, ó, dois faz assim. Aí você bota a três aqui, a três faz assim. Não, é Ela, mais na hora de de acordo... instalar, sabe? Porque às vezes você subfresa e tem uma parede que ela é mais rígida que a outra. Você subfresou, Uhum. então vai entrar comprimindo. Só que essa compressão vai jogar ele para o lugar mais frágil. Para um Então dos aqui lados, né? você achava que ele ia comprimir por igual e entrar lá no centro, mas não. Essa parede palatina de repente é dura pra cacete. E aí ela vai jogando para vestibular. Acontece de vez em quando. Uhum. Para mim que faço a parafusada, isso aí não é nada. Eu fico tranquilaço. Meu irmão que gosta de fazer Como é que... parafusada, eu falei que eu faço cimentada, né? Eu faço cimentada, tô tranquilo. Meu irmão que faz parafusada já não gosta. Uhum. Ele chega a fazer cimentada por conta dessas coisas aí? Faz. Porque tem casos, por exemplo, tem casos que não dá para colocar no lugar que ele quer de jeito nenhum. Eu falo, ó, para colocar do jeito que você quer, tem que fazer enxerto em bloco. Tem que fazer primeiro enxerto, aí eu coloco no lugar certinho que você quer. Desse jeito que tá aqui, eu consigo colocar para você fazer cimentada. Vai ficar bom também. Reconstruo o rebordo pra você, gengiva, fica tudo bonito. Mas você vai ter que fazer cimentada. Aí faz. E aí você Tem... faz um cone morse, você não faz, aí você faz o cone morse, você não faz HE. Não, sempre faço cone morse, é. Aí ele gosta de parar. Ele faz cimento. Não é que ele não confia. Ele gosta de fazer parafusada porque ele fala a questão da movimentação do dente. Às vezes pode acontecer mesmo, o dente movimentar, abrir um pouquinho de espaço ali, né? Tem que aproximar. Ele fala, eu tiro e acrescento, mas ele. Quantos pacientes tem que fazer isso? Bem poucos. O que você conversa com o paciente quando perde o implante? Na boa, né? Eu lembro quando eu comecei, perder implante era um trauma, né, cara? Hoje em dia, todo início de consulta, todo pré-cirúrgico, eu já aviso. Existe uma chance de falha, a chance de falha é tanto, é Sim, pequena. Mas se para mim é 1 em 100 e o 1 for você, para você é 100% de falha. Isso sim. pode acontecer. E se acontecer, a gente vai fazer isso, você não vai pagar nada, bababá. O Uhum. mesmo aí que você faz? Sim, na verdade, meus pacientes sempre falam que eu sou pessimista. Tudo que eu for fazer, eu falo. Uhum. Vai fazer um siso? Eu falo, quem tá do meu lado, né? Fala assim, você não quer que o paciente faça o siso, né? Tudo que você fala que pode dar merda, você não quer que ele faça, né? Aí eu falo, não é que eu não quero, eu tô explicando. Na verdade, ele valoriza isso, porque ele fala, ninguém me falou que pode dar parestesia. Ninguém me falou Sim. que pode inchar pra caramba. Ninguém me falou que pode cair o dente no seu maxilar. Ninguém me falou nada disso. Uhum. Então ele, na verdade, Não, ele até valoriza mais essa cirurgia, porque ele vê que ele não pode fazer em qualquer lugar.
Sim, sim. Não, e se acontece uma intercorrência e você não avisou nada, parece que você está se desculpando. Parece que nem você sabia que aquilo podia acontecer. É, Ah, não, aconteceu, mas é assim mesmo. Porra, é assim mesmo, mas você não me avisou nada. Então, se você sim. já avisou tudo e não aconteceu nada daquilo, nossa, foi perfeito. Se aconteceu alguma coisa daquilo, não, tudo bem, já estava sabendo. Beleza, Aham. Sim. né? É, eu tenho um checklist para falar tudo que pode acontecer. E aí, se perder, ó, o problema maior quando perde é quando eu faço esses esquemas de seio maxilar, implante com Summers na área de seio. Isso eu deixo bem explicado, porque nessa construção da técnica, eu perdi dois fazendo assim. E aí, tipo, bem pouco. Muito dentro da normalidade. Mas qual que é a diferença? Na hora que você vai repor, aí você não tem osso. Aí você vai ter que fazer um enxerto de seio. Sim. E aí você, no primeiro caso assim, que eu perdi, eu fiz um enxerto pro cara. Não cobrei. Tomei prejuízo. Que eu fiquei com vergonha de cobrar, porque eu não tinha falado, eu falei, não vou cobrar. Aí peguei lá o osso, fiz um enxerto de levantamento de seio pra pessoa. E fiz o implante de novo. Aí eu falei, bom, em caso normal, beleza, refaço, mas nesses casos não dá, porque tem o seio. Então o que eu deixo falado? Ó, vou extrair seu dente e vou fazer a técnica de colocar no alvéolo com levantamento de seio atraumático. Tem risco de perder? Tem risco de perder. Se perder, o que vai aumentar para você? Seio maxilar, que já era o caminho que, se forem 10 dentistas, 9 vai fazer. Levantamento de seio maxilar, depois implante e depois a prótese. Como eu já estou tentando fazer direto, se perder, que é algo que pode acontecer, mas é pouco, você vai pagar apenas o levantamento de seio depois. Agora, implante você já pagou. Implante eu refaço para ele. Então, Sim. pela confiança que eu tenho em fazer assim, essa técnica, eu faço assim porque a maioria da mesma E estatística do normal, implante normal. Porém, quando dá errado, tem, você tem que fazer o seio. Né? Então, você tem que deixar explicado. tem algo que você falou, tem algo que você falou aí da técnica que você falou do levantamento de seio traumático, que é o levantamento da técnica de Summers. E tem algo que você explica no curso, não lembro, não sei que módulo que você fala isso, qual é a aula, qual módulo, que é da técnica de Summers, e você fala, qual é a cabeça do paciente no teu abdômen, né? Avisa o paciente que vai ter martelada, tal, né? Uhum. Porque assim, é atraumático porque você evita retalhos e não faz uma abertura de janela lateral. Só que o procedimento de martelada, eu falo, porra, martelada é um trauma. É assim. Só que não, mas porque é muito mais simples para o paciente. Contanto que você avise. E por que eu estou lembrando disso agora? Você falou traumático. Porra, eu fiz um Summers 2 dias atrás, estava com alunos. E aí, naquela de vamos fazer o Summers, o aluno começou a mexer, eu falei, agora deixa que eu sento que eu vou fazer para vocês. Ele, cara, eu não avisei a paciente que eu ia martelar. Eu não avisei. Eu fresei, meti o osteótomo e pau. Cara, a menina começou a chorar na cadeira. Então, por que eu acho importante falar? Porque assim, a técnica é a traumática? É. Pós-operatório é muito melhor? É. É mais simples? É. Cara, mas o que você fala, o paciente tem que ser avisado do que vai acontecer. Uhum. Porque, contanto que o cara sabe que vai levar uma agulhada, o cara leva uma agulhada e fala, beleza, uma Não, mas agulhada. até Agora vem uma agulhada agulhada você tem que do, avisar, né? agora vem uma agulhada do nada. Eu ver uma martelada na cabeça do nada, que é o que eu fiz, cara. Então, assim, tem que ter um carinho, né? Um cuidado aí com o É que paciente. a gente vai atendendo, a gente vai ficando mais frio. Mas assim, teve um paciente que era amiga da minha tia, né? Minha tia indicou ela e ela reclamou. Dificilmente alguém reclamou. Até falei, nossa tia, ela reclamou? Alguém reclamou? O que reclamou? Não, ela falou que você deitou a cadeira e não avisou ela. Olha, cara, olha. Aí eu falei assim, nossa, a paciente reclamou disso. Ela falou, agora, aí toda vez que eu vou deitar, o paciente sempre fala, vou deitar a cadeira, tá bom? Você, Eu tá faço bom. isso também. Aí ele Vou se deitar a prepara. cadeira, vou levantar a cadeira. Porque É, geralmente você é, bota de- lá e pá, já deita, né? são detalhes pequenos, né, cara? Quantas vezes eu vejo o aluno trabalhando
e esmagando o lábio do paciente nos dentes, cara. Esmagando. E o paciente está com dor, mas vai lá dar anestesia de novo. Não, não é anestesia, cara. Tá apoiando É, no lábio e socando no dente. Então, uma vez eu fui atendido por um oftalmologista, cara. Foi a melhor consulta pela qual eu já passei na minha vida. O cuidado do cara, a atenção, a explicação. Eu fiz a minha cirurgia oftalmológica, eu tinha 5,5 de miopia, né? Zerei. Fiz com ele, que um mês antes do meu casamento. E depois da consulta eu falei para ele, cara, a sua forma de me atender mudou o jeito que eu atendo os meus pacientes. Porque eu vi que eu não fazia o que ele fazia, sabe? Eu não fazia, fala aí o não que ele tinha o fazia. cuidado. Não, cara, a serenidade em explicar tudo detalhadamente, não ter pressa de que eu para as minhas perguntas. Pô, quantas vezes você vai no médico, você está fazendo uma pergunta e você percebe que o cara está querendo te enxotar da sala? Já passei por isso, né? Tipo, tá querendo que você saia logo, quer responder logo, assim, já meio levantando para você levantar junto, sabe? Então, o cuidado, a ausência de pressa, perguntar se quer saber mais alguma coisa. E cada procedimento que ele fez no consultório explicando, ó, vou fazer tal coisa, você vai sentir tal coisa. Ah, vou fazer tal coisa, você vai sentir tal coisa. Tá? Então, puta, faz uma diferença enorme. Isso faz. Na anestesia, você vai dar no palato. Lembrei uma coisa importantíssima. Fez Summers, tem que avisar que pode ter labirintite, principalmente se o paciente já tem histórico. Não trancar a porta do banheiro, porque já teve paciente que foi embora dirigindo, chegou em casa e deu uma tontura nela. Chegou a até dar uma caída. Então tem que dar uma avisada. Ah, Mas é que essa aí, e na verdade eu não fiz Summers, foi expansores. sim. Então quando é expansão você O bate ideal seria mais, o né? paciente, seria ideal o paciente vai para um procedimento desse sempre acompanhado, né? O que acontece, e isso me incomoda também. Você fala assim para o paciente, ó, a cirurgia às 2, você chega um pouco, 15 minutos antes. Aí o paciente chega às 2h15 e sem companhia nenhuma. Puta, isso é péssimo também. Uhum. Às vezes o paciente às vezes não colabora muito nisso aí. Eu falei da sua aula, cara, Hum. da ICR, então eu vou aproveitar e avisar, né? E amanhã é o último dia É. de inscrição na ICR. Temos aí uma turma nova entrando Ó, tem o Carlos que que a tá gente vai aqui, ó, começar. Carlos Elias. Faltando o Carlos. Eu vi lá a lista da galera que entrou. Primeira pessoa que eu fui checar era o Carlos. Tá lá ainda? E a gente começa agora com uma nova turma e essa turma, durante 30 dias aí, vai ter um contato direto com a gente, mandando caso, e a gente planejando junto, elaborando, vai ser legal pra caramba. E as inscrições se encerram amanhã. É isso aí, Ramon. É isso aí. Você quer falar alguma coisa mais nesse negócio de paciente? Não? Acho que a gente matou tudo, né? Não, eu estou aqui olhando o que a gente se propôs a fazer, que era a rotina do consultório, a abordagem do paciente, como cobrar e como a gente faz com as perdas de implantes. Eu acho que a É. gente cobriu tudo aí, ó. Tá legal. Uhum. Por isso que eu acho assim, ó, principalmente com enxertos, né? O enxerto é algo caro, né? Quando você usa membrana, osso, essas coisas, fica caro. Se der ruim, para você refazer, é complicado. Por isso que quando faz enxerto, você cobra mais caro. E aí, o planejamento final fica muito caro, porque você foi colocando um monte de coisa. Digamos que você vai fazer lá, sei lá, tela com um monte de parafuso, dupla membrana, aí você comprou tudo da Geistlich, que é caro. Aí você comprou lá o kit de, como é que fala? Taxinha, essas coisas. Você vai cobrar um valor que você acha justo, tal, que é o material e o seu trabalho. Porém, expôs lá a tela e vazou tudo, e contaminou, perdeu tudo. Se tiver Fora que o trauma, repor, né? o custo disso é altíssimo. Se tiver que repor isso aí, o custo disso é altíssimo. Então, aí você vai ter que refazer, quer dizer, você vai trabalhar 2 vezes e gastar tudo isso de novo. Então você vai ter que cobrar bem, né, para fazer. Cirurgias grandes, eu acho que refazer você fica no preju, né? Então você tem que cobrar bem, né? Ou não? Como é que é? Ah, Você que faz mais. eu vou citar um exemplo que eu vi numa aula recente, que era uma aula baseada num artigo científico. Então, levantamento de seio. O que fazer? Você vai fazer um levantamento de seio grande e a mucosa rasga, mas rasga bonito.
rasga bonito. Eu fiz esses Aí qual dias que era assim. a técnica? Qual que era a técnica para você reparar essa situação? Porque você pode simplesmente fechar, esperar 2, 3 meses e abre de novo para fazer o seco. Mas como é que você resolve isso na mesma hora? Simples. 2 membranas Guytlit grandes que vêm de fora do seio presas com taxinhas, entram no seio e saem de novo. Então você cria uma loja onde você coloca o osso. Então Entendi. beleza. Você cobrou um levantamento de seio, no meio do procedimento rasgou, você vai precisar fazer isso. Quanto que você tem que cobrar mais do paciente para fazer esse procedimento com 2 membranas da Guytlit? Sim. Quanto você, entendeu? Então é foda. Quanto mais você complica, quanto mais você se dispõe a fazer esse tipo de coisa, E se der errado? a intercorrência também é muito mais cara, né? Então é um risco muito grande. Ô, Flávio, costuma quando você rasga, tem membrana que você olhou, tá rasgada já, né? Que é super. Aí beleza, rasgou tudo. Aí fecha, aí você dá uma curetada, fechou, beleza. Aí, depois de 2 meses, quando você entra de novo, como é que tá? Eu, Ou você não eu cureta? paro, fiz a janela. Quando eu cureto, Você entendi, desculpa. cureta? Tá tudo rasgado quando você faz. O que você faz? Eu cureto, eu avalio se tem irregularidade, se tiver, eu meto uma broca dentro do seio para tirar a irregularidade Uhum. e lavo tudo e fecho. Depois de 2, 3 meses eu reabro e aí a janela vai ter uma janela ou uma janela e eu já entrei em casa e fechou tudo com osso. Isso é mais raro. Também não aconteceu tantas vezes, mas eu lembro de 1 ou 2 casos que eu fui reabrir, eu falei, ué, cadê a janela? Fechou tudo com osso. E aí foi um levantamento de seio normal, mas geralmente, nas algumas vezes que isso aconteceu, fica um acesso pequeno ao seio, você tem que dividir ali o retalho, né? Tem que separar o retalho vestibular da mucosa do seio, abrir de novo uma janela um pouco maior e descolar. É sempre o descolamento bem mais. A segunda vez é É. sempre mais fácil, né? Então, geralmente está colado a membrana no retalho, né? No E tem retalho, que tomar cuidado para não rasgar de novo, né? Nessa. eu descolo até chegar nesse ponto de união. Aí ali eu divido, termino de descolar, mas sempre fica um excesso de tecido assim, É, para fora da janela. Aí você vai descolando, descolando até achar o orifício. Afina o tecido, abre a janela e descola de novo. mas aí a membrana tá grossa já, ou não? Ou é fininha, tem que tomar cuidado. Cara, a membrana sempre gosta. Eu passei por um caso, eu nem sei se não foi com você, que isso aconteceu, e aí quando a gente foi abrir, nem membrana tinha dentro do seio. Não foi com você, né? Ah, eu acho que foi. Foi. Acho que foi. E Que isso foi um tinha negócio um assim. tecidão, assim, indo para fora do seio. Bom, Não, esse é um outro caso que eu tenho até documentado. Tinha sinusite, a gente fechou, quando abriu de novo, teve que tirar a mucosa inteira de novo. Mas teve um caso em que rasgou, curetou, fechou, depois de 3 meses, quando foi abrir, o osso estava nu, assim. Isso é estranho. Aí você cureta, 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 faz sangrar e fecha de novo. Né? tá aí nesse caso, por Se não tiver exemplo, mucosa. você fez a cirurgia, você abriu o campo, anestesiou, tem sua responsabilidade, abriu, fez a janela, só que aí você começou a descolar, você olha a membrana, tá tudo rasgado, ela só, né, só de olhar rasga. Aí o que você faz? Você cobra? É que já foi cobrado previamente, né? Ah, então já tá tudo embutido. Aí você tenta entrar de É a novo, tá mesma tudo coisa. rasgado de novo. Aí você vai fazendo, até dar certo. Esse Não. caso é o do prejuízo. É que nunca aconteceu. Todas as vezes que isso aconteceu, no que eu abri a segunda vez, eu fiz. E às vezes, assim, abriu, rasgou muito, mas pela anatomia, eu consigo colocar uma membrana fazendo uma tenda ali, que eu sei que o osso vai ficar bem contido, eu faço. Se eu não sentir segurança nisso, eu fecho, abro depois de 3 meses. Mas assim, o procedimento já tá pago, vou fazer de novo, não vou cobrar nada. Teve um caso que eu fiz que ficou parecido com o que você mostrou uma vez aí no centrinho, que formou osso, só que ficou uns lugares faltando. E aí o que você faz nesses casos?
tá, tipo, tem uns lugares que não tá, que tá faltando, mas tem osso lá dentro, você vê na radiografia, na toma. Se você conseguir desviar o implante só para onde tem osso, beleza. Se não, mete no meio daquilo ali. Mas eu já tive problemas, cara. Tipo, eu já tive problemas do implante, ele perder nessas áreas. Você usa. A gente fugiu um pouco do assunto, né? Você usa membrana. Se você fizer levantamento de seio pela janela lateral, você coloca uma membrana para RTG sempre pela janela vestibular? Não, eu coloco só a que eu Então, uso, que é a cola tape. Mas eu coloco então. bastante osso saindo e por cima uma cola Uhum. tape. Porque a cola tape, ela só meio que contenção, né? Mas É, ela ele não é de não RT. funciona, ela não funciona como RTG. E tem artigo mostrando que na aula de seio tem isso, na aula de seio maxilar, que um dos fatores que mais influencia a formação óssea dentro do seio é a utilização de uma membrana na janela lateral, ocluindo a janela lateral. É que, claro, se você coloca um excesso de osso, até formar tecido lá dentro, demora. Mas também com excesso e pressão do retalho, o osso se espalha, né? Eu já tive esse problema, inclusive, com o meu pai. E aí o osso se espalha, sai pelo retalho e tal. Então, hoje, eu não fazia isso sempre. Nunca usei membrana para enxerto em bloco. Muita gente usa, eu acho desnecessário. Mas para seio maxilar eu não usava. E agora todo seio maxilar, uma membrana, mesmo que seja uma membrana assim mais barata, pela janela lateral, né? Incluindo a janela lateral. Ah, eu não coloco não. Deixa eu começar a colocar então. É que eu não faço muito, né? Seio, É, nem bloco. eu gosto de colocar dentro do seio, quando eu percebo que a mucosa é fina, ou uma cola tape, colando ali na mucosa que eu descolei, ou uma membrana também. Porque eu vou colocar o osso, vou pressionar, vou comprimir o osso. Olha os E caras aí aí, eu ó. tenho receio de rasgar. Eu Então nunca eu usei coloco membrana. O cara, o a André. lâmina. Ah, é o André. A Lúmina. É, o outro usa a Lúmina, o Gustavo. Eu já usei a lâmina. Eu já usei a Lúmina. Mas a Lúmina é tipo da Balmer, né? Ou não? Ela não é da Balmer. Não, não é da A da Balmer. Balmer é É Critéria, né? a, é, a da Balmer é a Genderme, né? Então, para isso, de vedar, de fechar, a da Balmer serve, né? Se for Sim, para acho que é ganhar o mais em espessura, conta, né? se for para ganhar espessura, volume ósseo, para usar um bioósseo para ganhar espessura de rebordo, aí, porra, aí você usa taxinha, bioósseo e uma Genderme, você tá jogando É dinheiro que, fora. meu, quando eu compro cola tape, né? Eu comprava cola coat, que é menor. O cola tape é gigante. Então eu coloco lá no seio para forrar sempre. Aí sempre sobra. Por isso que eu jogo por fora. Eu sei que não tem essa função. Ah, sim, sim. Mas Sim. eu talvez vou começar. Você achou que dá diferença então? Colocar a membraninha por fora? Porque já Na tem o membrana de periósteo, né, RTG. velho? Ou não? Mas, cara, periósteo na membrana. Esse Você. é O meu algo meio professor de é centrinho falou algo que meio, era. então, é algo repetido e algo que é um dos conceitos repetidos e que eu repeti muito também e não é verdade. Não é verdade. O periósteo não basta. Marcelinho, foi bom o nosso papo. Gostei. Cumprimos os nossos objetivos e um pouco mais. Flávio tá pensando em fazer live toda semana, hein, pessoal? Pô, eu tô, cara. Eu gosto dessa conversa porque, cara, é que nem escrever, cara. A gente escreveu um livro junto e você falou na última live, aprendi pra cacete escrevendo. Eu aprendi pra cacete escrevendo. Eu escrevi um livro de harmonização orofacial, porra, aprendi coisa pra cacete, curvas da face. Escrevi esse livro, aprendi pra cacete. Eu escrevi um livro no primeiro ano da minha filha sobre paternidade. Porra, o que eu aprendi sobre mim escrevendo o livro, cara. E aqui nas nossas lives, porra, aprendo muito, porque a gente se conhece, a gente troca ideia, a gente conversa, a gente montou o curso junto. Mas, sabe, uma coisinha ou outra, você É. pega, vai lapidando, eu acho É igual ir no muito legal. psicólogo.
E quem aproveitar a oportunidade, que nem a gente está aqui com 9 pessoas agora, mas aí se eu ficar gravado, outras pessoas vão entrando e assistindo, cara. Quem tiver oportunidade, você pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente cresce muito com isso, cara. Eu gostei. E o pessoal comenta, ó, tá, bio, o que ele tá falando aqui? Mas agora eu vou repensar, é da BioMacMed. A Critéria tem biomaterial com nome parecido. Ah, é a Lâmina Bone, a Quitéria tem, não é isso? A Lâmina Bone, acho que é isso. Alobone. Não, tem um osso de um cara que eu conheço, chama Alobone. E tem o Lumina Bone, que é da Critéria. Da Lumina Critéria Bone. Lumina, não é verdade, é Lumina. Lumina. Lumina Bone e tem o Alobone, que é de outra marca. É outro osso. Uhum. Ó, André, talvez fosse uma boa ideia fazer uma aula sobre membrana no curso. Aí, Flávio, pra você acrescentar E qual lá. é a questão, André? A questão de fazer uma aula sobre membrana é que a gente pouco usa. Eu não uso membrana. A gente, assim, a gente pouco usa. A gente pode até fazer algo sobre isso, comentando assim, de quando a gente usa, por que a gente usa e qual a gente usa. Então, eu acho interessante. André, obrigado pela dica. Na verdade, eu falei que não, agora eu vou falar que sim para você. Por Agora quê? aqui, ó, dentista Fernanda. Não, dentista Amanda Fernandes. Top live, já estou amando o curso. Então vamos fazer mais live, Flávio, toda semana? Não, cara, eu gosto. E ó, o André entrou de novo ali. Boa, André, vou me comprometer com você, cara. Por quê? Eu até mostro no curso, mas não entro em detalhes. Já usei algumas vezes a lâmina de titânio, tela de titânio. E a tela de titânio tem uma questão se você precisa usar membrana ou não. Genderme, a membrana da Guidewitch e que mais que a gente tava. Você falou aí, o Cola Coat, Cola Tape, que eu também, puta, gosto muito disso, cara. Nossa, Então, coloca é bom. isso eu acho que a gente. Ó, o Isso eu André, acho que para eu quem acho, não eu sabe acho que aí, vai ser ó, é o muito. melhor aluno ICR. Ó, o André é o aluno número 1 ou 2 do CR. Porque tem o Renato Fraga, que também está disputando com o André aí entre Ah, aluno tá. 1 ou 2. Não digo aluno 1 ou 2, digo quem entrou primeiro, quem é o aluno número 1 da ICR. Ah, não, mas eu digo o Né? 1 pelo Pela comprometimento. Ele frequência. participa de tudo, Sim, sim, faz sim, sim. pergunta, viu todas as aulas já, eu É. tenho quase certeza. Viu, Não, né, mas André? o André falou algo legal. Não falar sobre muita coisa de membrana, porque o nosso objetivo é justamente reduzir o uso. Mas tem algumas situações em que é interessante usar e diferenciar o que é uma barreira de uma membrana de RTG e de uma membrana que não tem objetivo de RTG nenhum. São 3 situações diferentes com usos Com diferentes. reforço, Valeu, André. Isso aí vai entrar na ICR, né? vai. Você faz? Eu faço. Porra. Cara, tem uma tesão nisso. Eu faço. Viu? Eu ia falar que quando eu fiz, nada a ver agora, eu fiz psicanálise, era bom porque eu ficava falando sobre mim e a gente não tem um tempo para falar sobre nós mesmos. Então a gente aprende muito sobre nós mesmos nessas análises, porque a gente fala sobre isso. E falando sobre implantodontia, Uhum. você já aconteceu isso? Você está explicando alguma coisa para alguém, de repente surge um negócio do nada na tua mente, você fala assim, De repente, nossa, você está explicando uma coisa que nem é você o, sabia, que você brotou na hora. isso aí chama epifania, é o momento eureka, né? Puta, eureka, descobri outra coisa. Já aconteceu várias vezes eu explicando, você ensinando alguém a fazer, você explica, sai da tua boca, você fala assim, ué, boa, boa ideia. Como eu sou inteligente. Pois é, velho. Então vamos fazer mais Gênios. vezes. Bom, ó, se sempre tiver a Marcelinho, mesma galerinha, tá bom. A galera participa. tá bom. Ixi. André, daqui a pouco você vai saber a diferença disso aí tudo. A gente conversa mais sobre isso. Marcelinho, daqui a pouco a gente vai cair aqui. A gente está tendo papo com papo, a gente vai cair aqui no Instagram. Então vamos embora. Ó, quem não está Não, na ICR, amanhã é o último dia, aproveitem que vocês viram que o negócio está cada vez sendo mais valorizado, né? Devido à procura das pessoas. Então, aproveitem nessa turma, que é a segunda, né? Tem 2 anos de acesso, 15 dias para você se arrepender. O que mais? É isso. 2 anos de acesso, 15 dias para você se arrepender. Assiste, ninguém vai se arrepender, tenho certeza. certeza. Marcelo, Bom, galera, valeu, um cara. abraço. Valeu. Tchau, Boa pessoal. noite. Obrigado. André, até a próxima live, André. Chega mais cedo, hein? Falou, abraço. Tchau. Tchau, tchau.